Como vão, Raverins? Racolo BC, mais uma vez um Shabbat Shalom, tá? Essa aqui é a última parte aqui da nossa porção de Kitzá, tá? A nossa sétima parte. Eu não lembro se eu falei no outro vídeo, tá? Mas eu vou ver se eu consigo, a partir de hoje, lançar na sexta-feira as duas últimas porções. Tá? Para não estar colocando ali no final do sábado, tal, tudo, tá? Aí você já aproveita, já lê, você já vê o vídeo, né? Já da sexta e da sétima parte. Então você acaba terminando a paraxá da semana e você só vai pegar, você armazena aquele conteúdo do que você ouviu, você vai ter na quinta, no domingo, o início da nova paraxá. Tá? Então eu vou tentar fazer isso aqui. Vamos dar continuidade aqui então. A nossa sétima parte, ela é pequena, tá? Eu tenho um assunto aqui praticamente para tratar com vocês. Óbvio, tem muitos assuntos, mas eu quero focar num algo só. Então, mais uma vez, muito obrigado para você que está aqui pela primeira vez. Tá? É um prazer estar com vocês aqui. Gostou do conteúdo? Se inscreva, deixe um like, compartilhe se você achar que esse conteúdo é relevante para outras pessoas. Vamos aqui, meus amigos, dar continuidade à nossa leitura diária. Nós estamos aqui na porção de Kitzat, que quando você fizer elevar, quando você levar a conta dos filhos de Israel, né? Deus falando aí, povo judeu. Tá? Na paraxá anterior nós abordamos vários assuntos ali, tá? Então, só você dar uma vista lá, tá? Mas nós falamos ali bastante sobre a questão da Deus não querer que o povo de Deus se assimilasse com os outros povos, em questão de outros costumes e tudo, tá? E ali Deus dá a entender, Deus fala assim, você tem as suas próprias festas, você não precisa, né, das festas dos outros povos, tá? Porque Deus, Moshe ali via falado com Deus, tudo pedindo para que Deus perdoasse o povo pelo pecado do bezerro de ouro, né? O quão grande é você estar assimilando Deus com outras coisas, como foi a questão do bezerro de ouro, tá bom? Dá uma olhadinha lá, ficou um vídeo um pouco comprido, mas ele se faz necessário, tá? Ali eu entrei num assunto bem particular, pessoal, porque, como eu disse sempre, os amigos, o intuito desse canal é instruir, tá? Eu não tô aqui para você ficar fazendo nada com eloquência aqui, eu tô aqui para instruir vocês, tá bom? Para passar para vocês aqui dentro do contexto hebraico original o que é a Torá, tá? O que é a Bíblia que você tem em casa aí? Porque nós poderíamos estar lendo aqui no português dela, não fugiria ainda, tá? Ainda se nós estivéssemos lendo e encontrasse alguma coisa, falar para isso aqui não faz sentido, a gente conseguiria, porque Hashem jamais permitirá que as pessoas fiquem no engano. Tanto que, né, você consegue ler dentro ali do português mesmo a João Ferreira de Almeida, né, que é a principal revista corrigida, revista atualizada, você vai entender todo o processo ali da história do povo judeu, de quem trata, né, a Bíblia e de quem se trata todas as profecias. No vídeo anterior tá tudo isso aí bem explicado, só você ver lá. Vamos dar continuidade aqui bem rápido para nós agilizarmos, porque como eu disse é Shabbat, tem toda a questão do preparar aqui, né, a casa para receber o Shabbat, temos que fazer todos os nossos preparativos aqui. E vamos lá, sem mais demandas, sem mais delongas, desculpa demandas. Não, Mauro, tem uma demanda, não, desculpa. Vamos lá, acostumado com o serviço. Traga os primeiros frutos de sua terra, a casa de Hashem, seu Deus, não cozinhe um animal jovem no leite de sua mãe. Esse foi o último versículo da Paraxá anterior, Deus ali falando sobre a questão das festas, né, das 3 festas de peregrinação. E agora nós adentramos aqui no versículo de hoje, que é o versículo 27 aqui de Êxodo 34, tá? O livro de Timóteo. Vamos lá. Deus disse a Moshe, escreva essas palavras para você, pois é de acordo com essas palavras que eu fiz uma aliança contigo, Israel. Então já o primeiro versículo aqui da nossa última porção de Kitzá já prova que toda a Torá ela era escrita por ordem de Deus. Moshe ouvia, Deus falava, Moshe escrevia. Então, tudo que você tem aqui, desde Gênesis a Deuteronômio, foi Deus falando para Moshe. Escreva essas palavras para você, tá? Pois é de acordo com essas palavras que eu fiz uma aliança contigo. Aqui tem um assunto muito profundo, amigo, que vai novamente cair naquela questão que eu sempre estou falando com vocês aqui sobre o Talmud, Midrash, Mauri, o que é tanto esse Talmud, esse Midrash que você comenta, tá? Talmud, tradição oral,
Tá? O Midrash ele está dentro do Talmud, ele foi separado depois dos Midrashim para ter mais facilidade de acesso, tá? Dentro das Parashás, os comentários. Mas o Talmud foi aquilo que Deus não ordenou que Moisés escrevesse. É a tradição que Moisés passou oralmente, tá? Mas vamos ver aqui melhor no decorrer aqui da leitura, tá? Mas então, já no começo aqui, acho que ele já fala assim, essas palavras para você, mas você não tem permissão para escrever a Torá oral, é o que eu estou acabando de falar aqui. Ou seja, as explicações que estão no Talmud sobre cada lei aqui, tá? Deus falou para Moisés não escrever. Você passa oralmente para todo o povo aí. Você só escreve aqui o que consiste a minha aliança com esse povo, que são os 613 mandamentos, tá bom? Ele permaneceu ali com Deus por 40 dias e 40 noites. Ele não comeu, não comeu pão nem bebeu água. Ele escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos, tá? Então tem essa questão aqui de que a primeira tábua ela foi feita por Deus, escrita por Deus, tá? Já aqui Moshe ele teve que escrever, tá bom? Então nós entendemos que já que Moshe tomou a frente e quebrou aquilo que na verdade seria contra o povo judeu, agora você pega, faça outro talhe e escreva as mesmas palavras que continham na outra, tá? E foi o que Moshe fez. Moshe desceu do monte Sinai e as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moshe quando ele desceu a montanha. Moshe não sabia que a pele de sua face se tinha tornado luminosa quando Deus lhe falou. Arão e todos os filhos de Israel viram que a pele do rosto de Moshe se iluminava como uma luz brilhante. Aqui em hebraico está escrito assim, Caram, tá? Tinha se tornado luminosa. Que na verdade, a palavra Caram em hebraico ela significa chifres, né? Porque quando estava com brilhando assim, então parecia que Moshe, né? Aqueles feixes de luz pareciam chifres na cabeça de Moshe, tá? Tem muitas explicações aqui em relação ao porquê disso, tá? Mas uma das explicações, até que Rashi ele comenta aqui, é que lembra quando Deus falou assim que ele iria passar e ele ia colocar a mão dele sobre Moisés para que Moisés não morresse, porque Moisés pediu para ver a Kevod, né? Na época Kevod de Hashem pediu por favor que Deus mostrasse a glória dele. Deus falou, vou tampar você com a minha mão. Uma das explicações é que justamente quando Deus tampou Moshe, né, com a sua mão, essa seria a glória de Hashem passada para Moshe. Tá? Então por isso que o rosto dele acabava transfigurando ali. E diz ali que todos eles temeram, né? Arão e o povo temeram aproximar-se dele. Moshe os convocou e Aharon, todos os líderes da comunidade, retornaram a ele. Moshe lhes falou. O que Moshe lhes falou? Acho que fala assim. A mensagem de Deus. Toda essa passagem está com o verbo no tempo presente. Ou seja, Moshe falou tudo aquilo que Deus havia falado para ele no monte. Né? Fala assim, Irash. Depois que Moshe ensinava os anciões, ele repetia e ensinava a seção da Torá ou a lei aos filhos de Israel. Tá? Nossos sábios ensinaram como era a ordem da transmissão dos ensinamentos. Moshe aprendia diretamente com Deus, ou seja, Deus passava para Moshe, depois entrava Aharon, Deus passava para Aharon, aí Moisés ensinava aquilo que ele ouviu, né? Aí saía Arão, se afastava e assentava-se à esquerda de Moshe, né? À esquerda. Os filhos de Aharon entravam e Moshe lhes ensinava a porção. E então eles se afastavam e Eleazar se sentava à direita de Moshe e Itamar se sentava à esquerda de Aharon. Então os anciões estavam e Moshe lhe ensinava a porção. Os anciões se afastavam, sentavam-se dos lados, então toda a nação entrava e Moshe lhe ensinava a porção. Assim toda a nação havia recebido a lição de Moshe, uma vez que os anciões 2, os filhos de Aharon 3, e Aharon 4, etc., conforme está escrito no Tratado de Eruvim, na página 54b do Talmud, do Tratado de Eruvim. Dá uma conferida lá para você não achar que eu estou falando aqui de mim. Tá? Mais uma vez aqui, então, a Torá explica por quê.
né? Vamos lá. Então, eu acho que talvez a Helena não ficou claro. Então, Moshe ele vinha, Deus passava para Moshe todos os ensinamentos da lei, ele sentava, passava para Aharon. Aharon ficava ali à sua esquerda, vinha-se os filhos de Aharon, e Moshe passava aquilo que ele falou para Aharon para os filhos dele, ou seja, Aharon já estava ouvindo pela segunda vez, tá? Vinha Eleazar e Itamar, sentavam um do lado, um à esquerda e outro à direita de Moshe, e Moshe chamava quem? Os anciãos. Aí ele falava para os anciões o que ele acabou de falar para Aharon, que já ouviu uma vez, que ele falou para os filhos de Aharon, que já, ou seja, Aharon já havia ouvido pela segunda vez, e agora Aharon ouviu pela terceira vez, quando Moshe falava para os anciões, tá? Aí Moshe chamava todo o povo, ou seja, Aharon acabava ouvindo 4 vezes, seus filhos 3, né? E os anciões 2. Então, Aharon, ele ouvia muito mais, ou seja, ele aprendia muito mais, porque ele já estava ouvindo pela 4ª vez. Então, essa é a ordem que está lá dentro do Tratado dele, ouvindo página 54b, tá? Do Talmud, para você dar uma conferida lá. Dando continuidade aqui. Quando Moshe terminou de lhes falar, ele pôs uma cobertura sobre a sua face. Ou seja, Moshe transmitiu aquilo, ou seja, tudo aquilo que estava com Moshe, aquele brilho, era a presença de Deus. Ou seja, Moisés estava tudo fresco que Deus havia falado para ele ensinar para o povo. Tá? Então, quando Moshe terminava de falar, ele cobria com um véu para ele não perder aquilo. Tá? Tem muito assunto sobre isso aqui, não é muito bem o que eu quero tratar com vocês aqui, tá? Mas vamos lá. Quando Moshe vinha diante de Deus para falar com ele removia a cobertura até que saísse, né? Ou seja, Moshe ia chegar perante Deus, ele tirava a cobertura, né? Para poder falar com Deus. Ele ia e falava aos filhos de Israel que eles lhe tinha sido ordenado, então os filhos de Israel vinham a face de Moshe, que a pele da face de Moshe tornou-se radiante. Moshe recolocava a cobertura sobre o seu rosto até falar de novo com Deus. É que nós terminamos a porção. Meus amigos, o que eu posso dizer para vocês sobre essa questão? Moshe, ele ia, novamente ouvia e tratava, ele vinha, falava novamente a Aharon, Eleazar e Itamar, os anciões e o povo de Israel. Então, tudo que Deus falou para Moshe, ele falava para o povo, né? Começando para Aharon, seus filhos, os sábios ali, os anciões, e depois para o povo. Como eu disse, essa é uma porção curta, mas o que eu quero falar para vocês sobre essa porção, tá? É que quando nós adentramos a aprender os mandamentos de Deus, aprender a Torá, aprender as 20 voltas de Deus, Deret Hashem, aprender o caminho de Deus, nós devemos transparecer alegria. Nós devemos transparecer que nós estamos irradiante, como era a face de Moshe. Você entenda, Moshe ele entrava ali a presença de Deus, ele aprendia do próprio Deus. Você sabe o que é o Deus falar assim para você? Moshe, você tem que guardar o Shabat. Tá, Deus, mas como é que eu faço isso? Você não vai acender fogo, você não vai fazer nenhuma dessas 39 proibições aqui, isso, isso e isso. Isso é guardar? Isso. Moshe, você tem que falar povo do tefilim. Tá, Deus, mas como é que eu falo? O que é o tefilim? Tefilim é isso, faz isso, isso e isso. O que é os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, não terá outro Deus de mim, sou o Deus que tirou você do Egito, não farás imagem de escultura, você não deve chamar meu nome em vão, você lembra do Shabat, e aí vem todas as outras 6 leis em relação aos seres humanos. E Deus começar a explicar cada uma. Deus, como é que eu honro meu pai e minha mãe? Aí entra toda a questão da lei, do Talmud, que vem e explica para você como é que você faça isso. É por isso que Deus falava, eu vou falar aqui, você escreve, e isso aqui você explica para o povo. Então assim você deve honrar o seu pai e sua mãe. Como é que você honra seu pai e sua mãe? Você vai e ajuda eles nas suas necessidades diárias, nas suas tarefas, né? Não deixe seus pais passar necessidade, tá? E por aí vai. Então era isso que acontecia. Então Deus falava para Moshe,
no literal, é igual o código de lei que nós temos aqui hoje. Nós temos lá todo o código de lei civil, de lei criminal, só que existe dezenas de livros para explicar essas leis, porque muitas vezes não é entendível. Então, é o que Moshe fazia. Né? O pessoal chegava para Moisés, ô Moshe, como é que eu faço tal coisa? O que quer dizer colocar no umbral da minha casa, da porta da minha casa, ao mesmo os outros? O que é isso? Mas os outros é isso. Você vai pegar uma caixinha, vai rolar, vai fazer esse mandamento de Deus, vai colocar aqui, vai colocar no batente da tua porta. Ela não pode, ela tem que estar no terço ali da altura. Explica tudo direitinho. É isso que Moshe estava explicando, tá? Então nós pegamos aqui para nós o dia de hoje, só para nós encerrarmos, tá? Isso faz com que a nossa feição ela mude, que o nosso rosto ele irradie luz. Por quê? Porque nós estamos falando dos mandamentos de Deus, nós estamos falando de coisas boas, tá? Então, meus amigos, é isso que eu quero dizer para vocês hoje, que você faça transparecer com um sorriso, sorria, tá? Deixe transparecer algo bom. Muitas das vezes pode incomodar alguém porque a pessoa está sempre triste, cabisbaixa, como o pessoal estava com medo ali. Tem um comentário de Irache ali que fala assim que o pessoal, por que Deus fez isso? Só para nós encerrarmos aqui, tá? Irache ele comenta por que Deus ele fez com que o rosto de Moisés ele se iluminava. Irache ele fala que na verdade Deus fez isso para o povo perceber como Deus amava Moshe, o quanto para Deus Moshe era precioso. E que quando o povo fez ali o bezerro, né, o bezerro de ouro, eles fizeram o quê? Falaram assim, olha, esse homem Moisés, Israel, falando para Israel, né, nós já entendemos essa questão que não foi o povo judeu que fez o bezerro. Os egípcios falaram assim, Moisés sumiu, morreu, então vamos fazer uma outra pessoa para nos guiar pelo caminho. Aí fizeram o bezerro, ou seja, vocês quiseram substituir Moshe, o qual para mim é como um amigo e é precioso. Então eu vou através dele mostrar para eles o como ele é precioso para mim, tanto trazendo a sua Shekhinah no rosto de Moshe. Então o povo ficava com medo, por causa do que havia acontecido com o pecado do bezerro de ouro, agora o povo iria ficar com medo. Então, de uma certa forma, foi o que Deus falou. Eu vou falar para o povo, vou mostrar para o povo, para que eles sempre acreditem em você para sempre. Tá? Então, meus amigos, vamos encerrar por aqui. Tá? Essa foi a nossa última porção. A próxima passagem de Vai Carrel, tá? Nós vamos aprofundar, continuar ali a narrativa do povo judeu no deserto, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer vocês por estar aqui comigo. Você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe se você achar que esse assunto é relevante para você e para outras pessoas, tá bom? E mais uma vez um Shabbat Shalom. Deixa eu correr aqui com meus afazeres para deixar a casa toda preparadinha para receber o Shabbat, né? O Kabbalat Shabbat, tá? E aí, meus amigos, mais uma vez eu falo para vocês, estudem, tá? Faça o que nós estamos fazendo aqui. Não só pegue e leia. Se aprofunde, questione por que disso, por que daquilo, tá? Porque você vai chegar na verdade que Deus quer que todos nós chegamos, tá bom? Diz assim que a terra ela vai se encher do conhecimento de Deus. Ninguém vai precisar perguntar para ninguém se você conhece Deus, porque todos conhecerão de Deus, desde o menor ao maior, tá? E ali as pessoas vão falar assim, então vamos até o povo judeu, tá? Para que eles nos façam ali conhecer no que concerne os seus mandamentos, ou seja, a própria população ela vai entender, mais uma vez, o que a gente falou no vídeo anterior, que o povo judeu, eles são a testemunha de Deus, que eles são os arautos de Deus, deles saem as palavras de Deus, e as pessoas vão correr até Jerusalém para ouvir essa verdade, tá? Toda Arabá, Hitraot, fiquem com Deus, e até a próxima Parashá no domingo, tá bom? Tchau, tchau.